Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou pastor aqui da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. E eu gostaria de, nesse vídeo inicial, tratar com você alguns assuntos pertinentes à igreja atual, não é? Dos nossos dias. E eu gostaria de falar hoje para você, em poucas palavras, sobre as marcas de uma igreja doente. Não é? Eu percebo que a igreja ela está doente em seus comportamentos, em suas mentalidades, em suas posturas diante da realidade da vida. Observe que depois de mais de 2000 anos de cristianismo, depois de vários concílios mundiais de igreja, e hoje nós temos milhões de livros de teologia ligados à questão bíblica e também ligados ao cotidiano da igreja, nós esbarramos numa igreja cada vez mais doente. Observe, por exemplo, que ela deveria estar sadia, viçosa e madura, mas se encontra raquítica, não é? Doente, e ela vem perdendo a sua força a cada geração. A sua importância é questionada todos os dias diante das crises que o país vive, por exemplo, diante das grandes questões morais desse país, sociais desse país. A igreja não é chamada para discutir essas questões. A psicologia tomou o lugar da igreja. Observe que a igreja deve marcar mais pelo contraste do que pela semelhança. Só que nós vemos uma igreja hoje mundanizada, trazendo o mundo para dentro de si mesma, achando que se oferecer o que o mundo oferece, as pessoas irão abraçar a igreja. Muito antes, pelo contrário. A igreja ela é uma contracultura da cultura existente. Ou seja, nós marcamos pelo contraste. Mas em nossos dias, quanto mais ela se iguala ao mundo, mais perde a sua força. E eu queria ver hoje, nesse primeiro vídeo com você, meu querido irmão e amigo, 2 pontos dos 5 que eu vou tratar sobre uma igreja doente. O primeiro ponto é gigantismo em lugar de crescimento. Irmãos, olha que coisa interessante. Hoje o padrão para se avaliar a bênção em uma comunidade é o número de frequentadores. Não importa se eles são convertidos, salvos ou não, não é? Tomando este padrão como norma para as épocas da igreja, se voltarmos lá no início com o fundador da igreja, diríamos assim: Cristo foi um fracassado, porque ao estar na cruz tinha um discípulo e mais a sua mãe. E depois de mais ou menos uns 10, 12 dias, quando ocorre o Pentecoste, tinha 120 pessoas medrosas, escondidas da população ali, do populacho. Então, por esse padrão de gigantismo, Cristo foi um fracassado. Observe uma coisa importante: se tomarmos esse padrão de gigantismo lá no mundo árabe, então nós vamos fechar missões no mundo árabe, ou mesmo no Oriente lá, né, tipo Japão, por exemplo, Indonésia, porque os nossos missionários ali passam anos, décadas, para ganhar 1, 2, 3 almas para Cristo. Então esse padrão de gigantismo, ele é desproporcional e até mesmo perverso para com muitas igrejas, não é? Não sou contra igrejas grandes, eu sou contra o membro da igreja, nesse movimento gigante, perder a sua personalidade. Observe uma coisa importante, né? Os membros nesses movimentos gigantescos deixam de ser ovelhas e passam a ser então estatísticas. Tem site de igreja mostrando ou estampando na página inicial: nós temos tantos milhares de membros, por exemplo, e isso quer dizer o quê? Que Deus é mais bondoso com eles do que com as outras congregações ou igrejas menores? Que ali está mais a bênção de Deus do que em outro lugar? Observe uma coisa importante: esse gigantismo distorce de um modo gritante a palavra de Deus. A palavra diz que a igreja é um corpo ajustado em cada parte, ajudando as demais no exercício das suas funções, não é verdade? Os dons são distribuídos visando o crescimento do corpo de Cristo. Mas a antítese do gigantismo vivido atualmente é a inanição dos membros. Estes não crescem na proporção do número de membros. São crianças emocionais e espirituais que não trabalham, que criança não trabalha, dá trabalho, abraçam qualquer ensinamento de forma acrítica e vive de onda em onda dentro da igreja. A igreja está doente por aceitar ser medida pelos padrões empresariais, mundanos, mais do que pelos padrões de Deus. Está doente porque confundiu gigantismo com crescimento. O segundo ponto que eu queria tratar com você neste vídeo é sobre muito dinheiro investido em prédios e pouco dinheiro investido em missões.
Se fizermos uma análise do valor patrimonial das 20 maiores igrejas do Brasil, ficaremos estarrecidos com quantos milhões de dólares estão investidos em prédios suntuosos. Cada vez mais, as igrejas buscam prédios maiores para comportar mais pessoas. Então a tônica é o seguinte: precisamos de um templo maior para acolher as pessoas. Só que aí é um erro elementar. Qualquer templo gigantesco que for construído já nasce pequeno para a população do país. Hoje somos mais de 200 milhões de brasileiros. Será que nós teremos templo suficiente para aceitar e acolher esses milhões de brasileiros? Irmãos, que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele pensava ao contrário quando falou assim em Coríntios 15, versículo 10, não é? Ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e se a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo sempre apontava para a graça de Deus. Nunca achou que ele havia conseguido alguma coisa, mas sempre dizia assim: é a graça de Deus para comigo. Irmãos, que coisa interessante. Paulo sofria para que Cristo fosse formado nos membros das igrejas. Quando investimos mais em pessoas, os ministérios começam a acontecer naturalmente. Os dons de ajuda mútua, eles então começam a se destacar. E aí nós começamos a perceber que a obra se expande. A igreja está doente porque olha para dentro de si mesma e esquece que lá fora a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eu vejo, por exemplo, os relatórios da convenção que eu participo aqui em Minas Gerais e fico estarrecido com os valores aplicados em missões, não é? Eu acredito que o executivo dessa convenção, ele recebe igual um pouco menos do que todos os missionários somados do nosso estado aqui. Não sou contra remunerar bem pessoas que trabalham muito para o reino de Deus, mas a necessidade de um não pode sobrepujar a de todos de um estado. Então o que nós podemos perceber? O erro está em investirmos pouco, muito pouco em missões. Nunca soube de um alvo missionário, por exemplo, na convenção a qual participo, em que o alvo fosse que Deus levantasse 100 novos missionários. Sempre os alvos são os mesmos, ou seja, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E raramente, segundo eu penso e entendo, esses alvos são alcançados. A igreja está doente porque acredita que se ela possuir prédios grandiosos e suntuosos, vai estar influenciando o mundo e mesmo salvando o mundo. A igreja está doente porque já não mais chora pelos perdidos e seus destinos eternos, mas se alegra com o capitalismo travestido de espiritualidade. A igreja está doente porque perdeu o seu grande alvo, o mesmo de Cristo: buscar e salvar o perdido. No próximo vídeo eu quero falar sobre 3 pontos que uma igreja ainda doente: o pragmatismo, mais importante que a palavra; a emoção sim, razão não; e o evangelho da cruz foi sacrificado no altar de Mamon. Se você gostou do vídeo, reparta isso com os seus contatos, comente, não é? Pelo WhatsApp mesmo, e que Deus possa lhe abençoar. Se você está em Belo Horizonte e quiser frequentar a nossa igreja, fazendo uma visita, estamos na Rua Ártica 220, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.